Três empresas de caminhão que deixaram saudades no Brasil em 2025. Comente que você conhece alguma delas. Em terceiro lugar, temos a Ford Caminhões. A história da Ford Caminhões no Brasil começou em 1957, quando a montadora norte-americana iniciou a produção de caminhões na fábrica de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Ao longo de mais de 6 décadas, a Ford se consolidou como uma das marcas mais tradicionais do transporte de carga no país, marcando gerações de caminhoneiros com veículos robustos, confiáveis e icônicos. Durante sua trajetória, a Ford desenvolveu diversas séries de caminhões no Brasil. Uma das mais emblemáticas foi a Série F, com modelos que iam desde caminhões leves até médios e pesados. Entre os principais, destacam-se a F4000, um caminhão leve e versátil, ideal para entregas urbanas, com motorizações entre 115 e 150 cavalos, o F12000 e o F14000, ambos de categoria média, com motores que variavam entre 130 e 180 cavalos, e o F16000, um modelo médio pesado que chegava a 200 cavalos de potência, muito utilizado em aplicações urbanas mais exigentes e no setor de construção. Nos anos 1980, a Ford lançou outra linha de grande sucesso, a série Cargo. Com um design moderno para a época e foco em diferentes necessidades do transporte, a linha Cargo rapidamente caiu no gosto do mercado. Entre os modelos mais notáveis estão o Cargo 814, um caminhão leve com motor de 140 cavalos, o Cargo 1517 de categoria média, também com motorizações de até 170 cavalos, o Cargo 2422, bastante utilizado no transporte urbano e rodoviário, com motor Cummins de até 230 cavalos. E os modelos Cargo 2428 e 2631, caminhões trucados com motores que variavam entre 290 e 310 cavalos. No topo da linha estava o poderoso Cargo 4832, um cavalo mecânico com motor de 320 cavalos de potência, ideal para o transporte de cargas pesadas por grandes distâncias. Apesar de sua forte presença e tradição no mercado, a Ford anunciou em janeiro de 2019 o fim da produção de caminhões no Brasil, encerrando as atividades da planta de São Bernardo do Campo. A decisão foi parte de uma reestruturação global, onde a empresa optou por focar em setores mais lucrativos, como SUVs, picapes e veículos elétricos. Os principais motivos que levaram à saída da Ford Caminhões do país foram a baixa rentabilidade da divisão de caminhões, a concorrência acirrada com marcas como Volkswagen, Mercedes-Benz e Volvo, o alto custo de produção no Brasil devido à carga tributária e encargos trabalhistas, além da mudança na estratégia global da empresa, que passou a priorizar mercados e segmentos com maior retorno financeiro. Mesmo com o fim da produção, a Ford deixou um legado duradouro no transporte brasileiro. Seus caminhões ainda são amplamente utilizados e valorizados por sua durabilidade, força e simplicidade mecânica. A Ford Caminhões pode ter saído das linhas de montagem, mas jamais saiu da memória dos caminhoneiros e da história das estradas brasileiras. Em segundo lugar, temos a Fiat Diesel. A história da Fiat no setor de caminhões no Brasil começou em 1976, quando a montadora italiana decidiu expandir sua atuação no país e comprou as instalações da tradicional Fábrica Nacional de Motores, localizada em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Essa aquisição foi um marco importante porque permitiu que a Fiat herdasse toda a estrutura industrial da Fenemé, além dos projetos e modelos que estavam em produção. Com isso, os primeiros caminhões Fiat Diesel fabricados no Brasil eram, na prática, versões atualizadas dos antigos modelos da Fenemé, mantendo o mesmo desenho de cabine, a mesma motorização e a já consagrada robustez que tornaram os modelos famosos nas estradas brasileiras. Pouco tempo depois, a Fiat transferiu sua produção de caminhões para a cidade de Sete Lagoas, em Minas Gerais,
onde fundou oficialmente a Fiat Veículos Pesados, SA. O objetivo era claro: disputar espaço no mercado nacional de caminhões, que já era bastante competitivo e dominado por marcas como Mercedes-Benz, Ford, Scania e Volvo. Ao longo dos anos, a Fiat lançou no Brasil uma série de modelos que se destacaram entre os pequenos e médios transportadores. Seus caminhões eram conhecidos pelo custo acessível e manutenção simples, o que os tornava ideais para agricultores, empresas de pequeno porte e transporte urbano em geral. Dentre os modelos lançados pela Fiat no Brasil, estavam os leves e médios como o Fiat 80, 90 e 110, com potências variando de 80 a 110 cavalos, muito utilizados em entregas urbanas e trajetos regionais. Na linha de caminhões mais robustos, veio o Fiat 130 e o maior da linha, o Fiat 190 NC, que contava com motor de 6 cilindros e potência de até 190 cavalos, sendo voltado para o transporte de cargas pesadas em longas distâncias. Apesar de todo o investimento e do bom desempenho técnico dos veículos, a Fiat Diesel enfrentou sérias dificuldades no mercado brasileiro. Em 1988, apenas 12 anos após o início das operações, a montadora anunciou o encerramento da produção de caminhões no Brasil. A decisão foi motivada por uma combinação de fatores, entre eles a forte concorrência de marcas já consolidadas, o baixo volume de vendas que não compensava os custos de produção, além da grave crise econômica que o país enfrentava na década de 1980, marcada por inflação elevada e instabilidade no setor industrial. Outro ponto crucial foi a mudança na estratégia global da Fiat, que decidiu concentrar seus esforços na produção de automóveis de passeio e veículos comerciais leves. Mesmo com o encerramento da linha de caminhões, a fábrica de Sete Lagoas não foi desativada. Anos depois, ela foi reaproveitada pela Iveco, também pertencente ao grupo Fiat, que retomou a produção de caminhões no Brasil com foco em tecnologia e inovação. Até hoje, muitos caminhões da Fiat ainda circulam pelo interior do país e em regiões rurais, onde são valorizados por sua resistência, simplicidade mecânica e custo de manutenção acessível. A Fiat Caminhões Diesel, apesar do tempo relativamente curto de atuação no Brasil, deixou uma marca importante na história da indústria automotiva nacional e permanece viva na memória dos caminhoneiros e apaixonados por veículos pesados. E em primeiro lugar temos a Chevrolet. A história dos caminhões da Chevrolet no Brasil começou oficialmente em 1958, quando a General Motors passou a fabricar localmente seus primeiros modelos pesados, marcando o início de uma trajetória que duraria até 1996. O primeiro caminhão fabricado nacionalmente foi o Chevrolet Brasil, um modelo robusto que utilizava motor a gasolina de 6 cilindros e era indicado principalmente para transporte urbano e cargas médias em áreas rurais. Com o passar dos anos, a marca foi se consolidando no setor de transporte, com veículos cada vez mais adaptados às necessidades brasileiras. Na década de 1970, a Chevrolet lançou um modelo marcante: o caminhão Chevrolet D60 com motor a diesel de injeção indireta, que era bastante utilizado por pequenos e médios produtores agrícolas, comerciantes e transportadores. Esse motor, apesar de confiável, apresentava um problema muito comum na época. Em dias frios, era extremamente difícil dar partida no caminhão, obrigando os motoristas a recorrerem a soluções improvisadas, como o uso de éter ou aquecimento com panos embebidos em álcool. Mesmo com essa dificuldade, os motores Perkins ofereciam um excelente toque, com torque forte em baixas rotações, o que tornava esses caminhões ideais para regiões montanhosas, transporte em terrenos difíceis e para puxar cargas pesadas com estabilidade e segurança. Outro ponto que merece destaque era o diferencial Tincão, extremamente durável, que suportava anos de uso severo sem apresentar falhas,
sendo um verdadeiro símbolo de resistência mecânica entre os caminhoneiros da época. Entre os modelos de maior destaque estão o Chevrolet Brasil, o Chevrolet D60, com injeção indireta, e nos anos finais, os caminhões da série pesada, como o D11.000, D14.000 e D22.000, que vinham equipados com motores Perkins diesel de alta cilindrada e potências que variavam de 120 a 170 cavalos, dependendo da configuração. Esses caminhões eram utilizados em aplicações de transporte rodoviário de carga, na agricultura e também em operações urbanas de distribuição. O D11.000, em especial, ficou famoso por sua robustez, manutenção simples e custo-benefício, sendo bastante procurado até hoje por colecionadores e pequenos transportadores. Aqui vou te apresentar alguns motivos que fizeram a Chevrolet sair do país. 1977 foi, por sinal, um mau ano para a indústria automobilística brasileira. Além do efeito negativo do grande aumento de preço dos combustíveis sobre o mercado, a Chevrolet viu nascer a Fiat do Brasil, de cujo surgimento se ressentiriam especialmente Ford e Chevrolet. O maior impacto, no entanto, se deu na área de comerciais leves, dotados de motores antigos e gastadores, com queda de mais de 50% na produção, entre 76 e 77. Com o lançamento do Diesel Detroit, as vendas dos caminhões Chevrolet momentaneamente se recuperaram, atingindo a marca histórica de quase 23.700 unidades. Os problemas técnicos apresentados pelo novo motor, entretanto, apesar do esforço da empresa em corrigi-los, trouxeram danos irreparáveis à credibilidade da marca, que já no ano seguinte produziria pouco mais de 11.300 caminhões, média que cairia para cerca de 4.300 unidades anuais na década de 80 e nos anos 90 para pouco mais de 2.000. Outro aspecto que pesou negativamente sobre a GM, enfraquecendo-a ainda mais diante da concorrência, foi a inadequação de seus caminhões para o transporte de longa distância. Dotados de cabines de concepção ultrapassada, com posto de comando recuado, espaço interno exíguo e sem leito, apenas o lançamento de uma nova cabine semi-avançada ou avançada, prometida porém nunca concretizada, poderia ajudar a reverter a posição fragilizada da marca frente ao mercado. Então, em 1996, a Chevrolet retira sua produção de caminhões no Brasil, deixando eternas saudades.